que os deputados estão falando sobre essa questão que a gente se refere agora, que é a PEC aí do teto de gastos para garantir o Bolsa Família? Na realidade, é chamada, principalmente pela oposição, de PEC fura-teto. Você veja bem, nós temos aqui pelo menos 52 bilhões se colocarmos R$200 a mais. Se colocarmos R$200 a mais naqueles 400 que nós já tínhamos, são 52 bilhões. Ou seja, temos também 150 por criança, são mais 18 bilhões. Com o aumento do salário mínimo, são 8 bilhões. Só aí nós já estamos estourando esse teto de gastos com 78 bilhões, chegando já praticamente no estouro dele, de 80 bi. Não temos de onde tirar. De onde nós vamos tirar, por exemplo, o reajuste, se é que vamos colocá-lo, dos enfermeiros. E há tantas outras coisas que são importantes. Como é que fica a questão do ICMS nos estados? Então não temos a mínima condição de termos 185 bilhões a 200 bilhões, inclusive não temos nem noção de quem será o ministro da Economia, que isso já gera um conflito muito grande. Só de dizer isso, nós já percebemos que a Bolsa já desceu e o dólar subiu. A classe empresarial está realmente assustada com isso. É preciso ter responsabilidade fiscal neste momento, valorizar o empresário principalmente do agronegócio, que é onde o Brasil tem assim uma gama de exportações como poucos países têm, talvez o maior do mundo, chamá-los de fascistas. Então ele começa assustando o mercado com a sua hermenêutica, com a sua semântica. Fica muito complexo. E temos ainda um grupo de transição de praticamente 500 pessoas, sendo que no governo passado tínhamos de 30 a 50 pessoas. Deputado, esse não seria um cenário parecido se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito? Eu pergunto porque algumas promessas eram parecidas entre os dois, né? Eu lembro aqui que na reta final o presidente Bolsonaro prometeu, por exemplo, um aumento real do salário mínimo, prometeu fazer o salário mínimo chegar a R$1.400, ou seja, ali também teríamos um furo do teto de gastos. Da mesma forma, ele prometeu um auxílio, talvez não com R$150 por criança que o presidente eleito sugeriu e prometeu, mas um aumento também do Auxílio Brasil para R$600, e o que está no orçamento para o ano que vem é uma previsão de 405. Nós não teremos um cenário parecido porque as promessas não foram parecidas entre os candidatos que disputaram o segundo turno? Há uma diferença, porque esse governo que ainda está, que é o governo do presidente Bolsonaro, ele tem um ministro da Economia, que é uma pessoa hipercapacitada, hipercompetente, que se dá muito bem no mercado, que transita muito bem no mercado e que faz com que a economia brasileira gire. Você pega, por exemplo, uma Venezuela com 150% de inflação, você pega uma Argentina com 60% de inflação. Nós tivemos nos últimos meses deflação, gasolina caindo, dólar caindo. Então nós percebemos que há uma credibilidade do governo Bolsonaro em relação ao mercado. E, evidentemente, o presidente Bolsonaro e, claro, ao lado de Paulo Guedes, saberiam muito bem como resolver essas questões sem trazer o trauma que já estamos trazendo, nem sabemos quais são os nomes. Inclusive, pessoas que poderiam ser cotadas até já se ausentaram do processo. Mesmo que o governo Bolsonaro tenha furado o teto, como furou 5 vezes ao longo de 4 anos, com R$800 bilhões, deputado? Mas na realidade, o teto estourou, mas temos reservas, e essas reservas, claro, que chegariam para cobrir, e nós chegaríamos com um governo novo, com ideias e propostas novas, principalmente para o mercado e com confiança no mercado. Nós não podemos trazer desconfiança no mercado. Se você for fazer um trabalho nesse sentido, fica muito complicado. É preciso entender as questões de crédito extraordinário, o que é o melhor para o empresariado, conversarmos, dialogarmos. O diálogo é a melhor coisa que pode acontecer entre o governo e a classe empresarial.
E, na realidade, o presidente Bolsonaro e também Paulo Guedes estavam conversando muito bem com a classe empresarial brasileira.